antes dos anos 70, tínhamos alguns sucessos como Drácula, Frankenstein, Psicose, O Bebê de Rosemary e Nosferatu. Mas nenhum chegou aos pés dessa obra que eu vou falar aqui nesse vídeo. O ano era 1973 e O Exorcista era lançado nos cinemas. What an excellent day for an exorcism. Esse filme, que foi baseado no livro O Exorcista, de 71, foi dirigido pelo William Friedkin. E o resto você já sabe, o filme deu um sucesso absurdo, fez todo mundo cagar de medo com esse filme até hoje, e muita gente deixa de assistir esse filme por causa do medo que ele traz. Mas hoje eu vou te mostrar que você pode sim reassistir esse filme com um outro olhar, com mais coragem e menos cagaço também. E também eu quero te mostrar que esse filme é o melhor filme de terror de todos os tempos até hoje. E não é pelos sustos que você toma. Mas antes, já deixa aquela sua sessão de like e se inscreve no canal para fazer parte do clube de cinéfilos mais chato da internet. Vamos começar? Simplesmente Rick, se você gosta de entretenimento e tudo que é melhor do cinema, seja muito bem-vindo. Antes de falar da história principal que conseguiu fazer um sucesso muito grande nos cinemas, é importante que vocês saibam que ela foi baseada não só no livro, né, pelo William Peter Blatty, né, mas que também o livro foi baseado no caso real de possessão demoníaca de um garoto. Esse garoto, que é chamado de Ronald Edwin, ele foi possuído por um demônio em 1941, mas que muita gente conhece ele por Roland Dahl. Esse caso foi um caso muito intrigante para a época e deu a ideia do William Peter Blatty criar essa história baseada nesse garoto, só que no caso foi muito adaptado. Então, com base nessa história, surgiu o grandioso, maravilhoso, icônico O Exorcista. O Exorcista. O filme que conta a história de uma garota chamada Regan que mora em Washington com a sua mãe, que é atriz de cinema. Olha só que chique, hein? O cinema tá em toda parte aqui nesse negócio, né? O filme já tem uma introdução boa por causa disso, né? Tu só vê filme, porra! Mas antes dessa introdução, a gente precisa destacar aqui que o começo do filme é extremamente importante. Eu sei que muita gente que assistiu o filme talvez não tenha entendido muito bem o contexto dele, né? Porque quem está no começo do filme não é a Regan, né? Na verdade é o Padre Mary que aparece, ele tá lá no deserto, né? E a decisão de colocar ele logo no início da história é primordial para o filme inteiro, praticamente. Porque o trabalho que o Padre Mary tá fazendo lá é como se fosse de arqueologia. Na verdade é arqueologia, né? Então são estudos ali, né? De escavações, de coisas que você encontra e tudo mais. E certo momento ele encontra uma peça de uma figura esquisita, uma figura estranha, que inclusive de início a gente não consegue entender muito bem. Mas ele encontra uma peça pequena do rosto de um demônio. E esse demônio não é ninguém mais, ninguém menos que Pazuzu. O Padre Mary leva essa peça com ele e obviamente ele sabe do que se trata, né? Demônio está ardiloso nesse filme, tá? Você é o demônio? E um momento extremamente bizarro nesse filme, que é logo no começo, é quando o Padre Mary tá do lado de fora, lá numa parte meio desértica ali do lugar, e ele olha para a estátua do Pazuzu, que tá em tamanho grande, e aí coisas estranhas começam a acontecer. Você escuta o barulho dos cachorros, é um barulho perturbador que fica de fundo, assim, e é tão bem dirigida essa cena, cara, tão bem dirigida, porque aquilo começa a se tornar uma simbologia pro filme, vocês entendem? É uma simbologia do que talvez esteja por vir. E não só esse padre é nos apresentado, mas também um outro padre que inclusive é o meu personagem preferido desse filme, que é o Padre Carras. Pode ajudar um antigo sacristão? Eu sou católico. Ele mora em Washington junto com a sua mãe que tá doente, então ele tá lá trabalhando como padre, né? Trabalhando, entre aspas, né? Não sei. Padre trabalha, gente. Trabalha, né, gente? Lógico que trabalha, né? Pelo amor de Deus. Você parece burro! Mas o que a gente descobre nesse filme é que o Padre Carras teve a oportunidade de ter outras profissões, mas ele escolheu o caminho da fé. Inclusive, ele é tipo um ex-boxeador aí, né? Tipo Rocky Balboa, tá ligado?
Mas ele escolheu o caminho da fé e isso é um ponto extremamente importante pro desenrolar da história. Lembrai-vos, Senhor, da sua serva Mary Carras. Esse filme é cheio de metáfora, sabe? É um filme que tem muita metáfora, tipo assim, coisas simbólicas, uma simbologia, um significado ali por trás. Ele é um filme, que eu digo pra vocês, ele é um filme de camadas. E uma das primeiras camadas simbólicas de metáforas é quando a Regan começa a ter os primeiros contatos com o demônio Pazuzu. E um desses primeiros contatos é quando ela pega o tabuleiro Ouija e começa a jogar com ele. Ah, é? Então vamos nós duas. Sai daqui, seu demônio, morre! E na casa dela existe uma área onde é dedicada a coisas artísticas que a Regan faz, porque ela é muito artista, assim como eu também sou. Só espero que o demônio não venha atrás de mim por isso também, né? Mas tudo bem. Então ela faz várias coisas, tipo pintura, desenhar, esculturas, inclusive. E tem uma cena extremamente simbólica que é quando ela pega uma dessas esculturas que ela fez e ela faz isso aqui. Lá vem ele! Talvez pareça uma cena boba pra muita gente, mas na verdade essa cena tem um significado muito grande. Quando ela fala lá vem ele, pode indicar que quem tá se aproximando de verdade mesmo é o Pazuzu. Inclusive, se você não acredita em mim, repara na pose da escultura comparada com a pose do Pazuzu, são extremamente parecidas. Lá vem ele! E quando a Regan também brinca com o tabuleiro Ouija, a mãe dela, que é a Chris MacNeil, também vai querer saber um pouco dessa brincadeira, porque ela também não entende e ela quer participar um pouco dessas atividades super interessantes da filha, né? Que são bem educativas. Capitão Howdy. Quem é Capitão Howdy? Capitão Howdy é o suposto nome do demônio da entidade que está se aproximando da Regan. E o interessante é que o pai da Regan não mora com elas. Na verdade, ele é separado da filha e da própria esposa também, né? E até onde a gente sabe, o nome do pai da Regan seria Howard, o que é um nome extremamente parecido com Howdy, Capitão Howdy. Então esse nome dele de Capitão Howdy seria uma forma de se aproximar da Regan de uma forma mais inocente. E vocês percebem que são vários detalhezinhos que a gente não pega de início quando a gente assiste pela primeira vez, porque a gente tá muito ocupado com cagaço, né? Com muito medo do filme, porque a primeira vez que eu assisti esse filme, eu assisti tipo assim, caraca, eu vou assistir esse filme inteiro, mas eu vou assistir com muito medo, mas eu vou conseguir. E eu consegui. Na segunda, na terceira vez eu já tava mais tranquilo já. Amém. Existem outras coisas simbólicas que acontecem na vida da Regan e uma outra em específica que eu não sei dizer pra vocês agora se isso realmente foi algum tipo de simbologia que o diretor quis passar pra gente na filmagem, mas eu não vi ninguém falando sobre isso, mas eu vou tentar explicar aqui. Olha que legal! Existe uma cena em que a Chris tá falando com o ex-marido dela pra poder ligar pra filha, porque era aniversário da Regan e tudo mais, e ele não ligou pra ela, enfim. E nesse momento, a gente tem uma cena bem interessante que talvez faça um pouco de sentido, porque a Chris, ela tá reclamando com o ex-marido dela, ela tá lá reclamando, não sei o que, tipo, porque ele não tava nem atendendo o telefone e tudo mais. E quando ela vai falando com ele, né, tentando falar com ele, as coisas começam a esquentar, digamos assim, porque ela começa a ficar muito irritada, ela vai gritando e tudo mais, e a câmera vai afastando. Só que na hora que a câmera vai afastando, a gente consegue ver uma lareira com fogo ali, assim. E dá de certo modo um foco, sabe, nessa lareira, assim. E eu assisti aquilo e falei, nossa, será que aquilo não poderia representar alguma coisa de raiva? E essas situações cotidianas, que são situações chatas, assim, mas que acontecem, só dá mais força pro Pazuzu, né? Pra ele poder ficar mais preso à casa, pra poder chegar na Regan, né? Será que não seria algo simbólico relacionado a isso? Eu não sei. Eu gosto de pensar nessas partes aqui, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Vocês fazem um curso de analfabetismo pra trabalhar aí? Pelo amor de Deus! Não me diz pra ter calma, droga! E ao longo da história a gente percebe que a Regan vai ficando cada vez mais esquisita, né? Ela vai fazendo os exames e tudo mais, aí ela mija lá no tapete, isso daí todo mundo já viu, né? É bem icônico de certo modo, né? E a coisa vai ficando cada vez pior, né? Você vai morrer lá em cima. E falando dos famosos sustos que todo mundo teve, né? Da Regan girando a cabeça e tudo mais, né? Aquela cara dela toda torta, né? Ela gritando, a cena do crucifixo, né? Que todo mundo fala também, que é bem chocante. Eu diria que esse filme, gente, ele quer te chocar. E ele quer te chocar não só nessa questão, né, dessas cenas aí arrepiantes, né? Mas ele quer te chocar de todas as formas, porque esse é um filme denso.
Esse é um filme que tem drama, entendeu? Ele tem várias camadas, como eu falei pra vocês. Mas se eu vou dizer pra vocês a minha cena preferida desse filme, que é tipo, eu fiquei, caraca, uau, que chocou mesmo, assim, não foi a cena da Regan virando o pescoço, assim. Na verdade, é uma cena boa também, é óbvio. Não é a cena dela vomitando, não é a cena dela com crucifixo, mas sim, cara, a cena dela descendo as escadas. Meu amigo, que cena maravilhosa, que cena de arrepiar, cara. Eu fico arrepiado com essa cena. Ela é muito boa, cara, muito boa mesmo. Meu Deus. Foi uma das cenas mais impressionantes que eu já assisti, assim, de todos os filmes de terror. E é por isso que esse filme tá, tipo, no meu top 1, porque, cara, é impressionante, é uma cena que choca a gente de uma forma, assim, é bizarro. E uma curiosidade pra vocês, eu assisti esse filme já, na época, com a versão do diretor já. Era a versão completa, né? Só que eu assisti essa versão sem saber que existia uma versão do diretor, porque eu lembro na época que eu, tipo, baixei, assim, tipo, no site, assim, aleatório, e assisti o filme na época, sabe? E aí, depois de muito tempo, eu fui descobrir que existe a versão normal. Essa cena, inclusive, da Regan descendo as escadas, ela não tem na versão normal, ela tá na versão do diretor. Ou seja, eu assisti a segunda versão sem saber que existia a primeira versão. Eu falei, ué, mas rapaz, esse daí é diferente esse filme, porque eu fui assistir esse filme depois de muito tempo, eu fui assistir esse filme no streaming, eu vi esse filme no streaming e tava diferente. Eu falei, ué, tá faltando cena. Eu pulei, será que eu não prestei atenção no filme? Cadê a cena da Regan descendo as escadas? Não tinha. Sabia não? Meu Deus, eu tô assistindo a versão normal, existe uma versão normal e eu não sabia, meu Deus. Eu descobri que a versão do diretor foi lançada tipo em 2001, nos anos 2000, a partir dos anos 2000. Ou seja, em 73 as pessoas assistiram a primeira versão. Ou seja, se as pessoas na época já tiveram um cagaço muito grande assistindo a primeira versão, imagina se elas tivessem visto a segunda versão, que seria a versão do diretor. Mano, a galera ia ficar, meu Deus do céu, a galera ia ficar maluca. Você vai morrer. Nos anos 70, cara, a gente não tava tão acostumado assim a ver muitos filmes de terror que chocava a gente, pelo menos não daquela forma que o Exorcista trouxe pra gente. Inclusive, existem gravações do pessoal indo assistir esse filme e saindo passando mal, cara. We have a lot of people throwing up and a lot of people shuddering. I don't like it. I want to go home. Makes my heart beat too fast. Pra vocês verem que não era pouca coisa não, tá? O filme fez um sucesso tão grande na época, quando eles lançaram até o trailer, né? Que as pessoas que moravam longe, elas pegavam ônibus, elas pegavam metrô pra ir no cinema e pagar o ingresso pra assistir o trailer. O trailer. Porque a galera, a televisão não era acessível pra todo mundo, né? Então, você não ligava a TV ali, tipo, deixa eu ver o trailer aqui. Hoje em dia é muito fácil. Mas na época, a galera, tipo, saía de casa, dava um rolê gigante, pegava uma fila enorme só pra ver o trailer. E o trailer, meu amigo, era um trailer bizarro e dava muito cagaço. Something beyond comprehension is happening to a little girl on this street. Nobody expected it. Tem várias gravações do pessoal indo no cinema ver o filme também. Tem uma galera que tá numa fila e a galera, tipo, meio que fica horas e horas ali, tipo, fazendo camping ali pra poder ver o filme. E a galera joga baralho, tem uma galera que começa a entrevistar todo mundo ali. Nossa, é muito legal, é um material bem interessante. Eu acho que vou até deixar o link aqui na descrição, mas é bem legal, vale a pena vocês darem uma conferida nisso, tá? Aliás, eu gostaria de falar aqui sobre essa questão do filme ser amaldiçoado, porque eu preciso falar sobre isso aqui pra desmistificar logo esse negócio, porque, ai não, mas é porque tem a ver com crença daquilo que você acredita, tá bom, tudo bem, mas gente, O Exorcista não é um filme amaldiçoado. It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. Nossa, mas e o cara que era um serial killer ali, que tava no meio das gravações, e as câmeras que deram problema com vários materiais durante as gravações, pessoas morreram e não sei o que, gente. Vamos lá. Senta que lá vem a história. Estamos nos anos 70, estamos nos Estados Unidos, estamos dando início a uma produção que não é uma produção qualquer, não é uma produção baixa. Tudo bem que não tinha efeito especial na época, mas a gente tá falando dos anos 70, então assim,
teve que evoluir bastante, certo? O William Friedkin, ele queria fazer algo grande, entendeu? Ele queria fazer um filme bom a nível, assim, mundial. Então vamos parar pra pensar sobre isso, gente. Muitos atores recusaram a ideia de fazer esse filme no início, demorou muito pra poder cotar a galera, poder reunir todo mundo. Produção de material, produção de cenário, pós-produção. Existe um material completo no YouTube mostrando os bastidores desse filme. Se vocês analisarem os bastidores do filme, é algo que deu muito trabalho, muito trabalho. Existem cenas que a gente assiste no filme, parecem simples, mas mal vocês sabem que aquilo deu muito trabalho. Uma cena do pessoal subindo uma escada parece algo super simples ali, não é só a câmera pegar e filmar eles de cima ali, mas não foi. Tinha que ter uma escadinha ali, tinha que ter uns aparelhos de madeira ali para poder pendurar com uma corda, entendeu? E tinha que ter a galera da assistência ali, entendeu? É questão dos cenários e tudo mais. Gente, é normal, é super normal que aconteça coisas ali, entendeu? Tem uma parada que ninguém para pra pensar. Por exemplo, hoje em dia, uma coisa que acontece bastante também atualmente. Lança um filme de terror, sei lá, Premonição, Terrifier, teve umas paradas assim. Aí eles colocam lá na notícia, fulano, ciclano foi no cinema ver o filme tal de terror e passou mal. E fez isso, fez aquilo. E aí o pessoal já começa a pensar coisa. Agora imagina você fazer isso nos anos 70 e ver a galera passando mal. Ou descobrindo que passaram mal durante as filmagens, que aconteceram desastres, aconteceram coisas, não sei o que lá. A galera vai ficar pilhada com isso, cara. E agora eu te pergunto, como é que ninguém fala que um filme de animação que foi feito, um filme infantil, é amaldiçoado porque aconteceu algum tipo de acidente? Porque existem filmes normais que não são de terror, é de animação, é comédia, de aventura, em que acontecem sim acidentes, acontecem sim coisas estranhas e ninguém fala sobre isso, ninguém fala, nossa, é porque o filme é amaldiçoado e não sei o que. Ninguém fala disso. Agora, quando é um filme que é de terror, um filme que supostamente é pra ser macabro e acontece qualquer coisa minimamente ali esquisita, a galera já quer fazer um alvoroço em cima disso. E isso pra mim tá errado, cara. Tá errado e por isso que eu falo pra vocês. O filme O Exorcista não é amaldiçoado. É só um filme. Um filme muito bom, né? Não é só um filme, né? Um filme muito bom. Bom. Agora, por que O Exorcista é o melhor filme de todos os tempos? Apesar de eu já ter falado várias coisas aqui que iriam justificar essa pergunta, mas vamos lá. Olha só se você achou confuso. Esse filme consegue impactar de várias maneiras, assim, várias maneiras mesmo. É um filme que envelheceu muito bem ao longo dos anos. A maquiagem, inclusive, ainda tá muito boa até hoje, nunca esteve tão boa assim. As cenas que são assustadoras até hoje. Realmente você assiste, você fica até num clima de tensão e tudo mais. Eu já nem tanto, porque eu gosto tanto desse filme que aí vira quase um filme conforto pra mim, né? Eu sou meio esquisito, né, gente? A trilha sonora desse filme, que é pelo Mike Oldfield, né? Cara, Tubular Bells é tipo assim, Absolute Soundtrack Movies, inventei isso agora, tá? É uma trilha sonora tão icônica que ela encaixa perfeitamente num momento tão simples assim na cena, que é a Chris McNeil andando na rua, mas ao mesmo tempo é uma cena, sabe, tipo, tão simbólica pro filme assim, que você ouve aquilo e você fala, caraca, não, é o Exorcista. Eu estou falando, estou ouvindo isso, é do Exorcista. A ideia deles trazerem um filme de terror em que você não precisa colocar a figura demoníaca no quarto da pessoa, na casa da pessoa aparecendo, é uma ideia muito boa e muito simples também de ser feita, porque aquilo fica na nossa imaginação. Como será que o demônio realmente é ali? O que será que tá rolando por trás disso? Quanto mais eu assisto esse filme, mais interpretações eu tenho sobre ele, mais ideias diferentes eu tenho. Por isso é um filme que ele se mantém atualizado até hoje. Independente da época que você assiste, ele vai se manter atualizado. Toda vez que você assistir esse filme, você vai buscar algo diferente nele, e de fato você busca. Eu já vi esse filme mais de 1000 vezes, e sempre parece que eu encontro algo novo nele. Cadê a Regan? Aqui. Com a gente. Se você quer que eu continue falando sobre esse filme aqui, falando sobre mais detalhes sobre ele, mais curiosidades, detalhes dos bastidores, se inscreve aqui no canal, porque aí você vai poder acompanhar tudo, porque eu amo esse filme, gente, sério, é um baita de um filme. That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT!
E pro demônio Pazuzu não te pegar e a Regan não descer as escadas da sua casa pra ir atrás de você, deixa o like aqui também, né? Por favor, merece, né? Eu fiz esse vídeo aqui porque eu fiz uma enquete lá na aba da comunidade do meu canal aqui no YouTube e vocês votaram no Exorcista. Teve muitos votos com esse filme, então como vocês pediram demais, eu falei, cara, eu vou trazer aqui pra vocês e espero que vocês gostem. Dá uma olhada nesse outro Relíquias do Terror aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Até mais!